eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e eu hoje venho te ensinar tudo aquilo que eu faço para poupar na conta do supermercado. Este era o vídeo mais pedido, demorei a entregar, mas hoje vamos fazer a sua conta do supermercado reduzir até 30%. Vem comigo! Bom, hoje vou te ensinar as minhas técnicas para poupar no supermercado. Mas antes de eu começar, já se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa o like, ajuda o canal a crescer. E antes de eu começar propriamente no assunto, eu quero te explicar porque é que eu demorei tanto a trazer este tema. Primeiro porque ele é um tema muito delicado. Quando nós falamos em supermercado, nós falamos em alimentação, hábitos alimentares da nossa família, e daí é sempre um tema muito delicado, porque mexe com as nossas emoções, a alimentação mexe com as nossas emoções, a nossa capacidade de comprar ou não comida mexe muito com as nossas emoções, com o nosso ego, e também está relacionado com os nossos hábitos. Nós muitas vezes temos hábitos de comprar e nem pensamos muito bem o porquê. A gente viu a mãe fazer assim, a gente viu a avó fazer assim, sempre fizemos assim, e repensar os nossos hábitos é sempre difícil. E o terceiro tema, porque eu achei que era um tema delicado, que tem a ver com as nossas crenças. Se eu não der isto ao meu filho, ele vai ficar mais traumatizado. Se eu não comer isto todo dia, eu vou ficar doente. Então, nós também temos várias crenças. Eu fui fazer uma extensa análise de vários vídeos, tanto no mercado brasileiro como no mercado do exterior, e eu vi que, por exemplo, todos estes vídeos relacionados com este tema no Brasil levantavam sempre muita polémica, as pessoas não reagiam bem. Lá está, porque ele é um tema delicado e, pelo contrário, quando eu fui ver vídeos europeus, vídeos americanos, as pessoas reagiam melhor. Talvez porque os hábitos alimentares também sejam diferentes, ou a gente tenha outro tipo de crenças diferentes, não melhores nem piores, mas diferentes. Então, fazendo esse disclaimer, que é um tema delicado, eu vou te ensinar como eu poupo e você pega nas sugestões, aproveita que se adaptarem à sua realidade e usa. E se nenhuma delas se adaptar à sua realidade, deixa aí nos comentários. Obrigada, nada se adaptou à minha realidade e vida que segue, amigos para sempre. Agora, te alerto, sim, é um tema delicado. É provavelmente, quando a gente fala de finanças, falar dos hábitos alimentares, compras de supermercado, falar de dívidas, são os dois temas mais delicados. Mas agora vamos diretos ao assunto. Bom, primeira questão que a gente precisa de conversar é porque é que nós devemos poupar no supermercado. E vamos começar pelo óbvio, nós devemos poupar no supermercado porque as coisas estão cada vez mais caras, os nossos salários ou rendimentos não estão conseguindo acompanhar, e se nós não tomarmos algumas medidas, ou temos que tirar o dinheiro ao outro lado, se conseguirmos, ou então daqui a algum tempo, sim, a gente vai fazer alguns malabarismos, mas vamos acabar por estarmos endividados. A segunda questão que me fazem em relação a poupar no supermercado é, mas poupar no supermercado é comprar comida, não estarei aqui quebrando um ciclo de abundância, porque as pessoas pensam que poupar no supermercado é cortar a comida. Isto está errado, a gente vai comer sim, mas tem vários truques para nós pouparmos no supermercado. O outro motivo por que você deve pensar em poupar no supermercado é porque ela é a primeira ou a segunda maior despesa da sua família. Se você não tiver a primeira ou a maior despesa bem controladas, não vale. Depois você vai controlar as outras pequeninas, mas não é isso que vai ter impacto no seu orçamento. O que vai ter impacto no seu orçamento é realmente começar por controlar as grandes. E esta sim, do supermercado, é a mais difícil. E depois precisamos de fazer aqui um papo sério.
Nós comemos aquilo que nós podemos pagar e não o que queremos. Eu vou repetir, porque está relacionado com tudo nas finanças. Lembram quando eu falo muitas vezes de padrão de vida? Nós temos o padrão de vida que nós conseguimos pagar e não aquele que nós queremos ter, não aquele que nós sonhamos. E com a conta do supermercado é a mesma coisa. Nós comemos aquilo que podemos pagar e não aquilo que queremos. E em determinadas alturas não vai dar para comprar tudo aquilo que nós queremos. Mesmo as pessoas mais ricas têm orçamentos, sim, para o seu supermercado e revêem os seus orçamentos de 6 em 6 meses, de ano a ano, vão depois aumentar, reduzir, mas não pode ser eu vou ao supermercado e nem sei muito bem quanto é que vai ser a conta e pego aquele susto lá na caixa. Não pode ser isso. Então, sem drama, nós precisamos de encarar que a conta do supermercado está nas nossas mãos, nós temos absoluto controle sobre a conta no supermercado, mas exige que a gente faça um planejamento e escolhas corretas. Então, tirando mais este disclaimer, isto funcionou comigo, aproveita o que funciona para você e encara isto sem drama. Não encare isto como, agora eu sou pobre, não posso ir ao supermercado comprar o que eu quiser. Não, todas as pessoas têm orçamentos para todas as áreas da sua vida, incluindo o supermercado. Então, vamos começar pelo primeiro passo para aprender a reduzir as contas do supermercado. Bom, o primeiro passo para nós pouparmos no supermercado é definir um orçamento mensal. Quanto você pode ou quer pagar no supermercado? Anabela, de novo esse papo de definir um orçamento. Sim, você precisa de definir um orçamento para cada área da sua vida. O supermercado não é diferente. Não é porque estamos falando de comida, não é porque é algo que envolve as nossas emoções que nós não vamos ter um orçamento. Somos nós que controlamos o que pagamos no supermercado e não é o supermercado que controla o quanto nós vamos pagar no final do mês. Nós precisamos de ter absoluto controle das nossas finanças. Então, defina o valor do seu orçamento mensal para as contas do supermercado. Eu já te vou ensinar como é que você vai fazer as suas compras caber nesse orçamento que você definiu. Que essa é a dificuldade. A maioria das pessoas até tem mais ou menos um orçamento mensal para as contas do supermercado. A grande dificuldade é depois cumprir. Já vamos lá. Mas vamos continuar aqui a falar do orçamento mensal. Você tem um valor definido, seja 200, 500, 1000 reais, dependendo de quanto você pode ou quer gastar e, naturalmente, do tamanho da sua família. Continuando aqui nas questões práticas do orçamento mensal. Anabela, e como é que eu faço as compras? Semanal ou mensal? Eu já testei das duas formas e eu, que já sou bem controlada, eu não vi qualquer diferença, tanto na compra semanal como na mensal. Pelo contrário, a mensal fica para mim mais difícil, às vezes, eu me organizar, mas isso tem a ver com a personalidade de cada pessoa. Eu já experimentei, eu faço semanal, mas nas minhas experiências e acompanhando os meus alunos de mentoria, não vi nenhum impacto financeiro fazer semanal ou mensal. Então você pode escolher, garantindo que depois vai cumprir as outras regras que eu te vou ensinar a seguir. E lembrando que se você vai fazer compras semanais, então você vai ter de dividir o seu orçamento por 4 e a cada semana gastar aquele valor. Segunda pergunta que me fazem muito é, beleza, e como é que eu organizo o dinheiro na prática? Eu vi aí uns influenciadores que dizem que é para eu levar e pagar tudo em dinheiro, eu vi que não sei o quê. Bom, eu não uso dinheiro para nada, eu não saco dinheiro, isso é coisa do século passado, então eu não vos vou sugerir para irem sacar o dinheiro, ok? Apesar de existirem algumas pessoas que ainda não estão 100% bancarizadas ou que têm mais facilidade a lidar com dinheiro cash ou que utilizam o método dos envelopes, e para essas sim,
naturalmente, como consequência, vão usar dinheiro, para a maioria das pessoas bancarizadas, acaba por ser o primeiro entrave. Então, como é que eu organizava? Então, eu tinha um cartão de crédito pré-pago só para ir ao supermercado, ok? No início, quando eu estava a aprender, estava a sair de uma situação financeiramente delicada e eu estava a aprender, funcionou comigo. Se eu tinha um orçamento de 500, 600 reais, não importa, eu colocava no cartão de crédito pré-pago. Depois, quando eu, com a experiência, comecei a ter 100% de controle em tudo o que acontece nas minhas compras e o que eu compro no supermercado, eu deixei de fazer isso. Então, o que eu faço, eu pago com o meu cartão de crédito normal e dentro daquele orçamento que eu defini. No início do mês, eu pago as contas que tenho que pagar e o valor que eu vou gastando ao longo do mês, eu tenho numa conta digital só para as compras correntes ao longo do mês e assim que eu pago com o meu cartão, eu transfiro dessa conta digital para a minha conta normal de bancão para quando aparecer a fatura do cartão de crédito eu já ter lá todo o dinheirinho. Então, seja pagar no débito, seja pagar no crédito, seja por pré-pago, qualquer situação que, desde que você cumpra o seu orçamento, ok? Então, já começámos a falar aqui de situações práticas, semanal ou mensal, vai depender da sua capacidade de organização. É mais fácil, se calhar, começar pelo semanal, mas teste e como organiza o dinheiro. Bom, pode ser com cartão de débito, pode ser com cartão de crédito pré-pago, ou se você já domina muito bem as finanças e controla o que vai acontecer no supermercado, você pode pagar com o seu cartão normal, garantindo que não vai passar do valor que você definiu para orçamento, ok? Bom, e agora vamos à parte mais importante para você poupar na conta do supermercado. Você já entendeu que precisa de ter um orçamento para o supermercado, seja o valor que você pode pagar ou o valor que você quer pagar, não importa, precisa de ter um orçamento. Se você vai fazer as compras semanalmente, então pega no seu orçamento e divide em 4. Mas como é que nós vamos fazer as nossas compras caber no supermercado? Que milagre que acontece no supermercado para as minhas compras caberem lá no orçamento? E aí é que está. O milagre não acontece no supermercado. O milagre acontece ainda em casa quando você precisa de fazer uma preparação prévia. Saber exatamente o que você vai comprar e saber se ele está ou não no seu orçamento e fazer os devidos ajustes. A maioria das pessoas diz, faça uma lista, mas ninguém lhe ensina a fazer a bendita da lista. Então, primeiro passo, pega aí na caneta e no papel, pausa, vai buscar, eu espero e vamos lá. Precisamos de fazer um cardápio. Nossa, Anabela, que coisa antiga, a minha avó tinha isso, a minha mãe fazia, mas que história é essa? Estamos em 2022, cardápio. Sim, você precisa de saber todas as refeições que vão acontecer na próxima semana na sua casa. Então você pega no papel e desde as refeições do café da manhã, que envolve leite, ou envolve café, envolve pão, ou envolve o que você quiser, até aos lanchinhos para as crianças e as refeições. Alguém almoça aí em casa e os jantares, ok? Então você precisa de fazer o cardápio todo da semana, de domingo a domingo. Ah, Anabela, e se a minha sogra me chamar para eu ir ao churrasco no outro domingo? Pois então vai e a refeição que você tinha definida para esse domingo, você já tem uma refeição para a semana seguinte. Então fazer um cardápio é muito, muito importante. Não esquecer todas as refeições. Depois,
E agora vamos começar aqui a trabalhar o mindset. É importante você intercalar refeições um pouquinho mais caras com refeições mais baratas. Quando eu cheguei ao Brasil, me surpreendi muito porque o prato, chamado prato feito, tem sempre uma proteína, um carboidrato, uma alface e nós, na Europa, não comemos tanta proteína, não tem um pedaço de proteína, tem normalmente misturado com outras situações. Então, nós precisamos de intercalar refeições médias com refeições mais baratas. Se você entende o que são as refeições mais baratas, se inspire na cozinha mediterrânica, faça uma pesquisa, mas quando você vai fazer ali o seu cardápio, já sabe que tem que ter umas mais caras e umas mais baratas para o orçamento na semana fechar. E uma dica que eu te ensino para você ter as refeições mais baratas, para além de você se inspirar naquela cozinha mediterrânica em que nós chamamos lá em Portugal que é comida de um tacho só, em que tem mais, não tem um pedaço de carne por pessoa, tem vários pedaços de carne lá, por exemplo. Ou seja, para além de você se inspirar na cozinha mediterrânica, eu também te vou dar aqui alguns truques. Quando se tem sobra, por exemplo, de carne, de qualquer coisa, pega nisso, faz ali um refogado e faz uma torta, incrementa uma sopa, faz panquecas e você já tem uma outra refeição. E a refeição que você tinha preparado para essa já dá para outra semana. Ou então congela os restinhos. Se você não quiser fazer no dia seguinte, comer a mesma coisa, congela e você já sabe que aquele pedacinho de carne que ninguém ia pagar no dia seguinte, até porque não dá para a família toda, pode incrementar a salada de uma pessoa ou pode incrementar uma boa sopa. Então, tem os restos que sobram naturalmente, mas também tem aquilo que eu chamo de restos forçados. O que é restos forçados? Por exemplo, se eu vou cozinhar uma dose de carne de panela, por exemplo, para pegar aqui o exemplo, uma dose é o que atende aqui a necessidade de casa. A minha dose pode ser diferente da dose da sua família, ok? Se você vai cozinhar uma dose, eu cozinho sempre uma dose e meia. Porquê? Porque aquela meia já está preparada para uma outra refeição, onde eu vou fazer uma torta, vou fazer panquecas, vou fazer um arroz de forno com carne, vou fazer um escondidinho. Ou seja, eu forço também a sobrar alguma coisa que não vai ser o custo de uma outra refeição inteira. É por isso que eu falo em refeições mais baratas, ok? Então, temos que fazer aqui uma mudança da nossa mentalidade. Fazer o cardápio e intercalar refeições um pouquinho mais caras com outras bem mais baratas para no final da semana dar aquele valor do orçamento, aproveitar todos os restos, se inventar, sobrou só um pedacinho de carne, cara, dá para fazer um omelete, uma pessoa vai tomar uma refeição sozinha, entenderam? Então, sempre aqui tentar fazer a conta fechar. Se inspire na cozinha mediterrânica, inspire naqueles pratos que originalmente no início dessa gastronomia eram das pessoas menos favorecidas e que agora se viraram grandes itens da gastronomia, como o feijão tropeiro, a feijoada, a própria pizza. A própria pizza era de empregados em Itália que não tinham muito o que comer, então fizeram através da farinha, de água e pedacinhos de salame que sobravam e eles fizeram a pizza, ok? Então, se inspire em outras culinárias para ir procurar referências de pratos mais económicos e evite
produtos importados. Não está dando para comprar produtos importados. Ah, mas o meu filho gosta muito disto. E beleza. Ou você vai fazer uma substituição para ele comer esse produto importado, ou então a conta não vai fechar. Ok? Então, depois de você fazer o seu cardápio, vamos agora à segunda parte. Ver a lista de ingredientes que é preciso para cada refeição. E aí é ingrediente a ingrediente. Se eu vou fazer uma carne moída, eu vou precisar de uma cebola. E no final eu vou somar quantas cebolas preciso. É exatamente assim. Se eu vou precisar de fazer, por exemplo, se eu decidir que vou fazer strogonoff, eu já sei que eu vou precisar da carne, vou precisar do creme de leite e eu coloco os ingredientes. E agora chega aqui à terceira parte, de você colocar todos os ingredientes, desde o café da manhã até ao jantar, você soma os ingredientes e agora como é que você vê ou estima que aquilo vai caber no orçamento ou não? Você vai comparar com aquilo que você pagou na semana passada ou no mês passado, na última vez que você foi às compras. Como assim, Anabela? Eu preciso de decorar? Não, não precisa de decorar. Eu tenho aqui os meus talões do mês passado. Então, eu sei quanto custou o quilo da cebola no mês passado, eu sei quanto custou o ovo, eu sei quanto custou o pão e, com base nisso, eu consigo fazer uma estimativa. Pode acontecer, e tem acontecido muito, eu chegar lá amanhã e estar mais caro daquilo que eu paguei na semana passada? Sim, mas eu pelo menos tenho uma referência. A maioria das pessoas tem zero referência. E se tiver mais caro, eu tento fazer ali um ajuste. Ou trago menos, se der para trazer menos, ou eu vejo ali que troca eu consigo fazer. Então, cardápio, lista de ingredientes, entender quanto é que você pagou na semana passada ou na última vez que você foi ao mercado, ver se o somatório disso está dentro do seu orçamento. Ah, Anabela, eu vou demorar 2 horas para fazer isso. Não, com a prática você faz isso em menos de 15 minutos. E se esses 15 minutos por semana lhe fizerem poupar 30% a 40% no supermercado, me diz depois se vale a pena ou não. Você pode utilizar em caderno, você pode utilizar em Excel, você pode utilizar em aplicativo. Já tem aí muito aplicativo que tem o valor que você pagou na última compra, você introduz e ele te diz na última compra o valor da última compra. Eu gosto do Excel, eu lanço no Excel e porque eu boto lá os ingredientes e ele logo me faz aproximadamente a conta. Então, a gente tem um cardápio, a gente tem uma lista de ingredientes e depois a gente sabe que aquilo está ou não está dentro do seu orçamento. Eu espero que não esteja, porque ainda precisamos de uma outra parte. Por quê? Porque nós ainda precisamos de ir ver as outras coisas que nós compramos no supermercado para casa. A nossa higiene e os produtos de limpeza. Mesma coisa, ok? Então, em relação à parte da comida, é assim que eu faço. Cardápio, lista de ingredientes, comparo quanto paguei e eu depois vou rever o cardápio de novo. Se precisar de fazer algum ajuste, eu vou trocar um prato, eu vou ver se dá para fazer de algum resto, estender para uma outra refeição, que não precisa ser no dia seguinte, para as pessoas que têm medo de enjoar. Se você gosta de congelar, congela um pedaço de carne e já tem para a semana seguinte para fazer qualquer outra refeição. Bom, depois de termos resolvido a parte da comida, nós vamos percorrer os armários e ver o que é que faz falta, tanto de higiene como de limpeza. Em relação à higiene, eu já vou te dar uma dica lá mais à frente, que eu não compro produtos de higiene no supermercado, mas você vai percorrer e vai ver o que faz falta. Mas gente, sem ter stress de faltar. Faz falta para
para a próxima semana? A resposta é sim ou não. Não é porque está a meio que a gente vai correr comprar. Como está a taxa de juros hoje, compensa efetivamente deixar lá o dinheiro e só ir comprar na outra semana ou na outra. Nós todos, seres humanos, temos a tendência, porque não pode faltar. Não, veja se faz falta para a próxima semana. Eu não estoco produtos de nada, de nada, de nada. Eu não estoco nenhum tipo de produto, nem que esteja em promoção, nem que não há nenhum motivo para eu estocar produtos. Eu só compro o que está na minha lista, só compro o que é necessário e eu não caio em promoção. De novo, o dinheiro amanhã vale mais do que o dinheiro hoje. Então, por que você vai comprar algo que vai acabar daqui a 2 semanas se o dinheiro pode estar lá investido num CDI de liquidez diária? Ok? Volta de novo para o orçamento. Lembra que o seu orçamento tinha a parte da comida, mas você ainda precisa lá de incluir outras coisas, como a higiene e como a limpeza. E veja se tudo bateu no seu orçamento semanal. Bateu? Beleza. Não bateu? Volta a rever. Onde é que eu posso mexer? Será que existe aqui algum produto que não está bem acabando, posso aguardar para a próxima semana? Será que eu posso mudar algum prato? E fica aqui a dica que é muito importante, quase uma surpresinha. Quando você vai fazer o seu cardápio, não se esqueça de ir ver o que tem no congelador. As pessoas parece que gostam de estocar ali coisas no congelador, acabam por se estragar, acabam porque se esquecem, as pessoas esquecem. Então, a primeira coisa que eu faço quando vou fazer o meu cardápio é ir ver o que eu tenho no congelador. E o que é que eu tenho no congelador? Tenho coisas que eu comprei no passado para uma determinada refeição e que depois mudámos de programa. Teve alguém, um amigo que chamou para um churrasco, foi a festa de aniversário de alguém, fomos ao restaurante. Então, aquelas refeições que eu tinha programado para aquele dia, ficou lá a carne ou os legumes devidamente congelados. Então, quando eu vou fazer o cardápio, a primeira coisa que eu vou ver é o que eu tenho no congelador. O meu congelador está muito vazio na maioria das vezes, porque eu não estoco comida, eu não estoco nada. Eu só tenho lá no congelador aquilo que ficou reservado, que era para outra refeição e que eu mudei de planos. Então, reveja armários, reveja congeladora, veja se já dá no seu orçamento. Não dá, volta a revisar. E revisar é ir ver se pode fazer trocas tanto na comida como priorizar as outras coisas. Eu gostaria de comprar isto ou eu preciso mesmo de comprar isto. Você precisa de entender. Então é ali um jogo que você precisa de fazer. E estou a falar em você porque as compras do supermercado precisam de ter um responsável. Se você me está assistindo, eu assumo que é você. Não funciona ir a mãe, depois um dia vai o pai, depois vai lá o filho. As coisas não funcionam. Precisa de ter um responsável, um líder, alguém que priorize e que tenha um alinhamento de interesses da família e não só da pessoa A ou da pessoa B. Então, esta é a preparação antes de ir para o supermercado. E como é que é a ida ao supermercado? Primeiro você precisa de se mentalizar é que a ida ao supermercado é uma batalha que está nas suas mãos ganhar. Um supermercado, você tem especialistas de marketing, especialistas de vendas que são pagos para você gastar. Nada está ali por acaso. O cheiro do mercado em determinadas horas, a música, a disposição das prateleiras, tudo ali está feito para fazer você gastar. Eles estudaram durante anos e são pagos para isso. Está tudo certo, mas você só precisa de se mentalizar que está indo para uma batalha. E então, como todas as batalhas, você precisa de ir preparado. Já
falamos orçamento, já falamos que você precisa de fazer um cardápio e desse cardápio vai sair a sua lista de alimentos. Depois você vai dar uma revisada nos armários, em tudo, para ver se falta mais alguma coisa. Você só vai para o supermercado quando a soma bater com o seu orçamento semanal. Senão tem que ficar ali a revisar. No início pode ser um pouquinho mais lento, mas te garanto, com a experiência, menos de 15 minutos você consegue. Como é que você vai preparar para o supermercado? Primeiro, calculadora. Antigamente, antes dos celulares, tínhamos que levar mesmo calculadora. Agora você usa simplesmente a do seu celular ou então outra, só não vai se distrair com o WhatsApp nem com as redes sociais. Calculadora, tem que levar calculadora sim. Você fez uma prévia em casa e tem que ver se está batendo. Até porque, desde que eu comecei a levar calculadora e a ir somando o que eu botava no carrinho, cara, em cada 10 vezes, 5 a 6 tinha um erro da precificação. Ou seja, depois reclamei na caixa, eles foram ver, deram-me razão, mas a cada 5 a 6 vezes tinha um erro, é estranho. Então, sim, não só te ajuda ali a ver se você está batendo ali no seu orçamento, como, para além disso, ajuda aí a evitar uns erros que a gente vai acreditar, sim, que são de propósito. Eu vou deixar aí depois embaixo um link de um aplicativo que eu uso. É um aplicativo onde eu faço a minha lista, a quantidade, ele me diz quanto é que eu paguei na semana anterior e quando eu estou no mercado eu vou lá botando o preço que estou vendo lá na prateleira e ele vai somando. É um aplicativo gratuito, não ganho nada com ele. Ele é bem simples, bem básico, mas eu concentro tudo num único lugar, que é faz a lista e ao mesmo tempo ele vai somando lá no mercado. Segunda coisa que você precisa de ir é com tempo. Não vai ocorrer, porque não vai, você vai para uma batalha, precisa de estar preparado, precisa de ver as pegadinhas. Já vamos falar aí de todas as pegadinhas do supermercado. Então você precisa de ir com tempo, comparar preço, ver as validades. Então, às pressas, não funciona. O outro conselho que é super óbvio, que já falou, você já ouviu milhares de vezes, é a sem fome. Com fome, a gente fica mais irritado, mais sem paciência e tem tendência a achar que quer pôr mais coisas no carrinho. Cara, vá sem fome. E outro conselho que eu dou é vá sem crianças. As crianças, dependendo da idade, as mais novinhas não têm estrutura. Se você precisa de tempo, precisa de estar concentrado na sua lista e de quanto está a pagar, a criança é um motivo para lhe dispersar a sua atenção. E elas ficam cansadas e ficam irritadas e vai haver uma briga e agora mãe, eu quero este chocolate. Então, não, evite levar crianças. Ok? E, claro, não se esqueça da sua lista. Seja em papel, seja em aplicativo, seja em notas de celular, seja qual for o formato, você, se vai entrar no mercado e viu que esqueceu a lista, o melhor é ir para trás, porque todo o trabalho de preparação que você fez até agora não vai funcionar. E agora vamos falar das pegadinhas que o supermercado utiliza para você gastar mais. Para preparar esta parte das pegadinhas do supermercado, eu escrevi todas aquelas que eu me lembrei e a seguir fui de propósito ao supermercado, sem cartão, sem nada, só com papel e caneta para listar outras que eu até já me tinha esquecido. Vamos então falar das pegadinhas. Primeira pegadinha é chamado pelos especialistas lá de alguns mercados malandros, que é o corredor pega-trouxa. O que é o corredor pega-trouxa? É aquele mini corredor que está ali em frente, perto das caixas. É o momento que você já está mais cansado,
Se você levou filhos, é o momento então que a criança também está cansadíssima e quer o chocolate. É o momento que começa você a ter fome, ou começa a ter sede. Tem lá água, tem lá coca, tem o chocolate. E então é chamado o corredor pega-trouxa. E normalmente esses corredores ficam muito mais caros, têm os produtos muito mais caros do que comprado noutros lugares. Então, fique atento ao corredor pega-trouxa, que é aquele mini corredor perto das caixas. Não olhe, é aquele momento em que você está na fila, você já venceu a batalha, você já fez as suas compras, você já venceu a batalha, já colocou tudo, sabe mais ou menos quanto é que vai pagar, então aquele é o momento que você só tem que esperar que a fila ande. É o momento que você pode entrar na rede social, responder aos WhatsApps que tem aí e se foca apenas na fila andar. Segundo, cuidado com os expositores em promoção. Sabe aqueles expositores que estão lá? Esses expositores estão lá em promoção, em lugares de muita passagem, muito bem iluminados. Porquê? Porque o fabricante daquele produto pagou aquele espaço. Não estão fazendo uma promoção, vamos fazer este sabão em pó com 10% e pôr aqui só para que todo o cliente veja. Não, os fabricantes pagaram aquele tipo de promoção. Então, você precisa de entender se aquilo está na sua lista ou não e se está num preço que você estava disposto a pagar. Porque o que nós vemos muito nesses expositores de promoção é que se vende muito porque tem sempre aquela pessoa que diz: eu nunca comprei este sabão em pó, mas estava lá em promoção. Eu ia comprar o produto A, mas eu comprei antes este produto B, porque estava lá em promoção. Não faz sentido. Você tem uma lista, você sabe que pessoas estão pagando para aquele expositor lá em promoção e, na maioria das vezes, não compensa. Tem lá um sabão em pó ótimo, daqueles que está em todas as televisões. Você segue ao seu corredor, se precisa de comprar esse sabão em pó, vai ver que aquele da promoção também está lá, só que agora está com os outros sabões todos em pó e você vai poder comparar preço por quilo, já vamos falar disso, ok? Então, fuja dos expositores em promoção. Não tem lá nada seguramente e incrivelmente mais barato. Depois, foque nesta estratégia de colocação dos corredores. O essencial está mais lá ao fundo. Aquilo que vende mais em cada supermercado está mais ao fundo. E aí depende do supermercado, depende do tipo de cliente, do tipo de bairro. Mas a maioria das coisas essenciais, que é o que se vende mais, está lá mais ao fundo. Para quê? Para fazer você passar o supermercado todo e chegar lá ao fundo e depois passa no meio de tanta tentação. Então, sabendo que isso não é sem querer, que é de propósito, você foca no seu trajeto e se está na sua lista comprar carne, o açougue costuma estar lá no final, a padaria costuma estar lá no final. Se você sabe que isso é de propósito, foca no seu caminho e na sua lista, ok? Outra pegadinha, promoções pague 2, leve 3. Bom, essas promoções, primeiro você precisa de entender se elas fazem sentido. Sentido é, fica efetivamente mais barato? Pergunta, sim ou não? E segundo, faz sentido eu ir estocar esse produto? Qual é a utilização disto? Por exemplo, sabão em pó dá para um mês aqui em casa ou para 2 semanas. Por que eu vou comprar sabão em pó para 3 meses? Pense que nós estamos com uma das taxas de juro mais elevadas da última década e que esse próprio dinheiro, que é só meia dúzia de reais, se calhar, rende juros e você pode comprar daqui a um mês ou comprar daqui a 2. Então, eu nunca compro promoções pague 2, leve 3. Primeiro, porque na maioria das vezes, quando eu vou fazer o preço da unidade e depois vou lá ao corredor
não compensa, e depois porque eu não estoco produtos. Eu não vejo necessidade de estocar produtos de limpeza, produtos de higiene. Não faz sentido eu ter shampoo para 4 meses, para 3 meses. Ok? A outra pegadinha que você precisa de ter atenção é o preço por quilo e o preço por litro. Se alguns supermercados já dizem lá nas letrinhas pequeninas, porque às vezes parece mais barato, mas tem uma quantia menor, e aquele parece mais caro, mas afinal tem outra quantia. Então, alguns supermercados já dizem lá preço por litro, preço por quilo, mas os que não disserem, lembre-se que você tem a calculadora. Calcule e veja se efetivamente qual é a embalagem que compensa. Lembrando que não é porque é uma embalagem de 5 quilos, por exemplo, que você vai levar, porque aí já faz parte do estocar. Você vai usar esses 5 quilos até à próxima compra ou dentro deste mês, do orçamento deste mês? Se sim, pode fazer sentido levar. Agora, se é para estocar, então compre apenas a medida que você precisa. Dinheiro está rendendo muitos juros no banco. E quando você tiver este controle, que é quem manda na conta do supermercado é você, não é o mercado, não são as promoções, não é porque eles botam lá mais 300 gramas, leve 3, pague 2, que você vai entender que quem domina a conta do supermercado é você. Depois, outra pegadinha que os supermercados utilizam muito, não é só os supermercados, alguns fast foods também, que é ancoragem. E o que é isso, Anabela, de ancoragem? Bom, a coragem é o seguinte, imagine que você precisa de comprar creme de leite ou um iogurte. Iogurte é um bom exemplo. Aí você tem lá 80 centavos. E aí ao lado você tem um de R$1. Mas eles põem sempre um de R$3 ao lado para que aquele de R$1 pareça um pouco mais barato. Você acabou de esquecer que tinha lá outro de 80 centavos. Acontece isso com todos os produtos no supermercado, têm sempre ali uns mais caros perto do mais barato, mas para parecer que aquele mais barato é efetivamente barato, mas você tem que continuar a percorrer a prateleira e ver se ele é o mais barato. Você não vai comprar mais barato do que o produto ao lado, que foi colocado de propósito, você vai comprar o mais barato, se fizer sentido ali na sua lista. Então, cuidado com ancoragem. Ancoragem é sempre colocar alguns mais caros ao lado para parecer que aquilo que a gente precisa de comprar não é assim tão caro. E algumas vezes é. Outro exemplo que fazem a coragem, que não é de supermercado, é o exemplo das pipocas, dos baldes de pipocas no cinema. Ah, mas é que por mais R$1 você tem logo o grande. Beleza, e a gente vai conseguir comprar todo o grande? Há muita gente que sim, que ama pipoca, adora pipoca. Mas eu vejo muita gente sair do cinema jogando pipoca fora ou levando pipoca para casa. Então, veja se faz sentido para você, não caia na ancoragem. Se o seu objetivo era ir comprar aquele produto e na sua meta era comprar o mais barato, você vai percorrer todos até achar o mais barato. E finalmente a última pegadinha é as prateleiras. As prateleiras, os produtos mais caros estão sempre ali na medida dos nossos olhos. Você precisa de baixar muito ou se esticar muito para chegar aos mais baratos. É outra técnica muito utilizada nas vendas. Você não vai encontrar os produtos mais baratos assim. Por isso é que eu lhe disse, você precisa de ir com tempo, com paciência, com uma lista, saber quanto é que pagou na última vez, porque eles têm, de facto, essas pegadinhas. E uma pegadinha que eu vi no outro dia no mercado, para mim essa foi nova, é porque eu costumo comprar um determinado tipo de café, eu entrava no corredor, estava ali, pegava, estava logo ali embaixo. E naquele dia eu peguei no café, no mesmo lugar, olhei o preço e quando eu vi, não era o café que eu costumava comprar. Eu vi o preço
Ele era aquele café que estava ali com um preço semelhante, era de uma embalagem menor, ou seja, eles às vezes também trocam, porque sabem que o ser humano é uma pessoa de hábitos. Mas eu estou atento e você também vai ficar atento nas próximas vezes que for ao mercado. Bom, já estamos aqui na parte final e eu deixei o melhor para o final. Eu vou-te dizer coisas que eu não compro. Já sei que vai gerar aí uma polémica, mas vem a polémica. Mas antes de eu te dizer o que eu não compro, eu quero fazer aqui um resumo, porque foi uma aula bem extensa e eu quero que as ideias fiquem bem assentes. Já sabe que nós compramos aquilo que nós podemos pagar e, infelizmente, não aquilo que nós desejamos. Então, primeiro você precisa de saber quanto pode pagar ou quanto quer pagar fazendo um orçamento. Depois você precisa de fazer o cardápio da sua semana, precisa de fazer a lista para aqueles pratos. Antes disso, você vai ver se tem lá alguma comida congelada, se dá para introduzir esse prato na semana seguinte. Não estoque produtos, não estoque comida, não acho que faça muito sentido. Depois se prepare para ir ao supermercado sem fome, sem crianças, com tempo, com paciência e cuidado com todas as pegadinhas. Então vamos lá agora ver aquilo que eu não compro. E isso tem a ver com a minha realidade, a minha forma de viver. Umas têm a ver com hábitos de alimentação que eu tenho, outros têm a ver com hábitos de desperdícios. Eu fico muito nervosa quando vejo um desperdício e para a maioria das pessoas é comum comprar aquilo. E está tudo bem. Eu estou partilhando com você aquilo que eu não compro. Bom, vamos começar. Eu não compro nada unidosa. O que é unidosa? É aqueles biscoitinhos que vêm 4 biscoitinhos numa embalagem e que são muito práticos. Por exemplo, quando eu trabalhava, era muito prático levar ali unidosa, bota na bolsa, tem fome à meia da manhã. Só que eu não compro porque eu vejo isso como um desperdício. Demora mais 10 segundos comprar o pacote do biscoitinho e colocar dentro de uma caixinha e bota na bolsa. Há caixinhas muito pequeninas, não ocupa mais espaço e não demora mais tempo. Eu dei o exemplo do biscoito, mas nem é algo que eu compro cá em casa. Então, eu não compro nada unidoce, ok? Segundo, eu não compro água. Muitas pessoas compram água porque gostam, por questões de saúde. Muito bem, eu não compro água. Eu investi num excelente filtro e eu bebo a água normal que sai do filtro, ok? Depois, outro tema que eu não compro, e aí tem a ver com a parte dos desperdícios, tem a ver com sacos do lixo. Eu vou ao mercado, no mercado onde eu vou, os sacos ainda são gratuitos e eu trago uma série de sacos para casa. E esses sacos são exatamente a medida da minha lixeira. Então, eu tenho sempre muito mais sacos do que aqueles que eu tenho de capacidade para utilizar, então eu nunca compro saco do lixo. Ah, Anabela, mas é para poupar R$1. Não, é porque eu realmente não vejo necessidade de comprar sacos do lixo. A outra coisa que eu não compro é produtos de marca para a limpeza. Para a limpeza, eu compro apenas produtos da marca do supermercado, a marca branca, a que estiver mais barata, então eu não compro. Ah, mas Anabela, mas aquele produto tal fica com um brilho. Eu testei muito e na minha utilização, na minha casa, na rotina aqui das limpezas, eu não senti diferente. Agora, tem algumas faxinas mais pesadas, marcadas normalmente de X em X tempo, e para esse eu compro um ou outro produto que a moça que faz aqui a faxina me pede, porque são faxinas mais pesadas, aquelas trimestrais, anuais, mas na rotina do dia a dia eu não compro produtos de marca. E para mim foi muito simples, sempre foi muito simples, para já porque eu nunca valorizei muito esses produtos de marca. Eu, aliás, eu detesto fazer faxina, mas depois porque quando eu cheguei ao Brasil,
E isso teve a ver com a limpeza, com os produtos de roupa, com os produtos de comida. Quando eu cheguei ao Brasil, eu não conhecia nenhuma marca. Bom, então, poupada como eu sou, no caso de não conhecer nenhuma marca, eu vou começando pelo mais barato. Vejo que não é assim tão bom, vou tentar ao outro. Então, faça esse seu reset aí de cabeça e tente introduzir alguns produtos da marca própria do supermercado. A outra coisa que eu não compro é produtos e legumes fora da estação, que normalmente são 50% mais caro. Ah, mas Anabela, o menino gosta muito disto. Ah, mas é que eu me apetecia muito. Beleza, eu não compro frutas e legumes fora da estação. Algumas vezes eu posso comprar um pouquinho mais e cozo, congelo e se para fazer outra refeição, Agora, eu não compro nada fora da estação porque ele é incrivelmente mais caro. Então não faz sentido. Temos que nos lembrar dos tempos das nossas mães, dos nossos avós. A gente comia o que tinha. Ah, mas não tem o morango. Não tem outra coisa, ok? Eu não compro. Não estou dizendo para você não fazer. Estou-lhe a dizer que eu não compro e eu poupo, ok? Depois, outra coisa que eu não faço, pode fazer sentido para algumas pessoas, mas para mim é uma perca de tempo, que é eu não compro em vários supermercados. Não compensa para o nível de compras que está aqui e eu acho mais difícil a pessoa se controlar. Já é difícil a pessoa entrar num lugar com uma lista e se manter naquilo que tinha como meta antes de sair da casa. Se a pessoa está indo a vários supermercados, é muito mais fácil se dispersar, para além de ser uma grande perda de tempo. Então eu prefiro fazer o meu exercício de casa, ver o que falta, ver o que é que eu vou fazer de cardápio, ajusta aqui, até chegar ao valor que eu quero gastar, do que andar aí a correr de supermercado em supermercado. Depois, eu não compro nada, mas nada fora da lista. Eu tenho uma lista, minha lista está para um orçamento, eu não vou comprar. Ah, mas Anabela, está muito barato. Beleza, mas eu não preciso. Eu acabei de ver em casa que eu não preciso. Ah, Anabela, mas os garotos gostam muito disto. Beleza, mas eu não tinha como meta, eu já tinha feito meu cardápio, já tinha feito os lanches, já tinha feito tudo, então eu não vou comprar nada fora da lista. O que pode acontecer é, se eu tenho uma grande promoção, é eu fazer uma troca. Por exemplo, tinha pensado em ir comprar frango e naquele dia tem uma outra carne que está mais barata e eu posso trocar ali um prato do cardápio. Em vez do frango, eu compro outra carne qualquer. E aí eu troco o prato do cardápio, ok? Mas eu não compro nada fora da lista. A outra coisa que eu não compro, e eu não compro por motivos de saúde, de dieta, foi algo que me demorou muito até a ser introduzido, e que quando eu introduzi na minha vida, a minha conta do supermercado despencou, eu não compro a maioria dos industrializados. Aí você pensa assim, Anabela, o que é isso industrializado? É tudo que não vem natural. Eu não compro molhos, eu compro tomate e cebola, eu faço molho. Eu não compro sucos, eu não compro biscoitos, eu não compro temperos, bisnaguinhas, leite chocolatado das caixinhas, barrinhas de cereais, presunto. Eu não compro a maioria dos industrializados. Ah, mas eu sei que os industrializados têm um peso muito grande na família. Eu sei que a garotada gosta, as pessoas estão habituadas. Então, eu sugiro, lembre-se, foque naquilo que você recebeu, que você viu os seus pais, os seus avós. Não havia nada disso. E nós não ficámos doentes e evoluímos. Então, tente fazer de uma forma progressiva. Eu comecei a fazer por questões de saúde e quando eu cortei
com industrializados na minha casa, a minha conta do supermercado despencou. Se vocês interessarem sobre o assunto, pesquisa aí no Google, pesquisa que tipo de dietas são essas, o que é que você pode fazer de trocas para não ser assim um choque muito grande na sua família. A outra coisa que eu não compro são embalados e congelados. A pizza congelada, a lasanha congelada, aqueles saquinhos com o brócolis já lá, todo lavadinho. Eu não compro nada disso. De novo, tem muito industrializado. Eu entendo que é prático, entendo tudo isso, mas quando a gente se programa para as refeições, a gente acaba sempre por ter refeições em casa, nem que seja alguma congelada que é só descongelar e aquecer. Então, eu não compro nada disso, que também é muito caro e, no meu caso, porque faz mal à saúde. Em relação àqueles embalagens, as embalagens de legumes que estão congelados, são muito práticas, mas ficam muito caros. Então, o que eu faço é, eu compro, eu lavo em casa, eu cozo e depois eu congelo em embalagens individuais. A outra coisa que eu não compro é um monte de produto para limpeza específico, um para o chão, um para isto, um para aquilo, um para aquilo outro. Eu não compro isso, não vejo utilidade, então quem faz a faxina cá em casa é a moça e eu lhe disse o que é que você precisa realmente, não é o que você usa na casa das suas patroas, que têm outros relacionamentos com o dinheiro diferentes do meu, é o que é que você usa na sua casa. Ela me disse, eu uso desinfetante, água sanitária, detergente da louça, não sei se ela disse mais alguma coisa. Portanto, o compro essencial dá para tudo, nas proporções diferentes, nas concentrações diferentes, mas eu não tenho um produto quase para cada coisa. Outra coisa que eu não compro, porque eu não gosto, é guardanapo de papel. Desde que eu conheço como vida adulta, desde que tive a minha primeira casa, eu sempre utilizei guardanapo de pano. Quando vim para o Brasil, guardanapo de pano. Eu utilizo o guardanapo de pano. No final da refeição, vai para lavar. Demora pouco tempo, cada um sabe como é que gera o seu tempo, mas eu só uso guardanapo de pano. Não é pela poupança, o guardanapo de papel acho que é barato, mas é porque eu não gosto realmente de guardanapo de papel. E na sequência, eu também acho inútil comprar papel de toalha. Eu tenho paninho, tenho pano para o chão, tenho pano para isto, então eu não utilizo papel de toalha. Aliás, eu já tenho alguma idade, eu sou do tempo que já era adolescente quando vi o meu primeiro papel de toalha. E vos garanto que a minha cozinha da minha casa estava sempre limpa. Outra coisa que eu não compro é filtro de café. Eu investi numa máquina que foi um pouquinho mais cara, que já traz o filtro incorporado. Acho que agora já a maioria delas, mais baratas, traz. Então não faz sentido estar a gastar aqueles 4 ou 5 reais por, como eu bebo muito café, era por quinzena. Para mim não faz sentido. Para mim está naquele item que é desperdício. Então eu não compro filtro de café. Outra coisa que eu não compro, nunca comprei na vida, nem sei comprar, é óleo. Na minha casa eu nunca vi uma garrafa de óleo, talvez lá só no Natal para fazer aqueles fritos de Natal. Em Portugal nós não cozinhamos nada com óleo. Lá eu cozinho com azeite, eu utilizo banha e a manteiga normal, que são gorduras naturais. O óleo não é natural, eu não compro. Aí é por uma questão de saúde. Fiquei muito surpresa quando eu no outro dia estava falando com uma aluna da mentoria, ela me disse, Anabela, até o óleo aumentou imenso. Eu fiquei a pensar, mas gente, o que é que se cozinha com óleo? Eu realmente não sei, nunca comprei. E a última dica é, eu não compro no supermercado, não quer dizer que eu não compro, eu não compro no supermercado os produtos de higiene e cuidado pessoal. Não compro no supermercado. Eu compro nas farmácias e aí nas lojas
sei se posso dizer o nome, neste caso eu uso as americanas e eu compro tudo com cashback. Se você estiver interessado em saber como é que eu ganho muito dinheiro com cashback, diz aí nos comentários que eu faço um vídeo só com isso. Então, eu compro os meus produtos de higiene e cuidado pessoal nas farmácias e nesse site. Eu compro com cashback, eu já comparei bem os preços. Na maioria das vezes na farmácia, pelo menos no meu bairro, até fica mais barato do que ir no supermercado. E para não pagar o frete, eu compro na farmácia aqui mais perto e depois passo lá para pegar. Na mesma lógica, eu também não compro os produtos de pet, os alimentos para a minha gata. Também compro online e com cashback e depois passo lá para pegar. E no caso dos produtos de pet, fica inclusive muito mais barato do que aquilo que eu vejo aí no supermercado. Para terminar, eu queria falar então rapidamente aqui do tema do cashback. As compras que eu faço, eu pago com o cartão de crédito que me dá cashback. Okay? O meu cartão de crédito dá cashback, que vai de 1 até 10%, dependendo do tipo de compras que eu faço. Então, todo mês eu tenho um cashback só por pagar tudo com o cartão. Okay? E aquelas compras que eu vos falei que faço online, a comida da gata, a areia da gata, os meus produtos de higiene e cuidado pessoal, eu utilizo um aplicativo próprio do cashback e então eu faço tudo por lá. Os preços eu já comparei e no final, na soma desses dois cashback, o do cartão e do aplicativo, todos os meses eu faço de 300 a 500 reais. Esse dinheiro vem e o que é que eu faço? Eu coloco num CDI de liquidez diária e eu coloco lá na planilha mais 300, este mês mais 500. E o que é que eu vou fazendo com esse valor que eu vou acumulando todos os meses do cashback? Eu guardo para situações especiais, onde eu já sei que vou gastar mais no supermercado. É o Natal ou outras festas, é o aniversário de alguém, e a gente vai fazer aqui um almoço especial, ou é o churrasco que alguém diz, olha, tu trazes a cerveja, tu trazes isto, ou seja, eram aquelas situações que não estavam previstas no meu orçamento, mas que eu tenho ali sempre uma reservinha de emergência que vem do dinheiro que eu recebo do cashback. E desta forma eu garanto que o meu orçamento nunca sai dos eixos, porque eu já sei que tem datas que a gente vai gastar mais no supermercado. E eu tenho que estar preparado para essas datas. E então eu ganho esse dinheiro do cashback. Reparem, de 300 a 500 reais ainda é muito dinheiro todo mês. Então, se você está interessado em saber como é que eu ganho o dinheiro do cashback, deixa aí nos comentários que eu depois faço um vídeo especial sobre isso. E era tudo o que eu tinha para vos dizer sobre poupança no supermercado. Eu sei que é um tema muito delicado, dei muito conteúdo, volta a rever. Se tiver dúvida, comenta aí que eu venho responder a todos e nos vemos no próximo vídeo.